e ele chegou então a se sentir só. Parece que era só ele que estava ali enxergando. E Deus veio a ele e disse para ele: eu tenho 7.000 que não se dobraram ainda diante de Baal. Mas Elias se desgastou tanto, se cansou tanto, se esgotou tanto, que desejou a morte, e Deus concedeu um descanso para Elias. Levou Elias para ele, colocando em seu lugar o profeta Eliseu. E Elias foi caçado por Jezabel, Acabe, todo o seu exército. Foi caçado, procurado por toda parte, porque queriam matá-lo, porque ele foi o instrumento de Deus para trazer essa maldição sobre aquele lugar, para que eles realmente enxergassem que Baal não era Deus de fertilidade nenhuma, não era Baal que fazia com que eles tivessem ótimas colheitas. Então Deus mostrou que ele que era dono do tempo, ele que era a autoridade, ele que comandava tudo, não era Baal. Então essa seca foi feita exatamente para isso, para demonstrar o poder de Deus sendo superior a Baal. Como Baal era considerado Deus da fertilidade, aí, Deus da abundância nas colheitas e tudo, então Deus veio demonstrando que quem tinha poder era ele, e não Baal. Nós não vamos falar aí dos detalhes do sacrifício de Elias, porque nós teremos já uma lição sobre isso, do desafio do profeta Elias aos profetas de Baal e aos outros profetas de Azera também, e o que ocorreu, como é que aconteceu, porque nós vamos ter uma lição sobre isso. Também não vamos entrar em detalhes sobre essa seca, o que ocorreu, essa longa seca, como é que foi. Por quê? Porque também teremos a próxima lição falando sobre isso. Vamos então ver a nossa lição, os comentários do nosso comentarista, pastor José Gonçalves, e vamos ver mais alguma coisinha aí dentro do que está escrito na nossa revista. Vamos ver então. Dentro da nossa introdução, nós temos aí: nesta lição estudaremos mais detalhadamente os fatos relacionados à vida e à obra de um dos maiores personagens da história sagrada. Elias aparece nas páginas da Bíblia como se viesse do nada. De fato, a Escritura silencia sobre a identidade de seus pais e também de sua parentela. Diz apenas que ele era tisbita dos moradores de Gileade. Parece muito pouco para um homem que irá ocupar um grande espaço na história bíblica posterior. Então, para uma fama, para um conhecimento tão grande, um homem tão usado por Deus, um homem tão conhecido em sua época, é muito pouco o que nós sabemos dele. Apenas a Bíblia diz que ele era tisbita de Gileade. Então, da cidade chamada Tisbe, provavelmente, e quase que certeza todos concordam que era da cidade chamada Tisbe, ou um povoado chamado Tisbe, e da região de Gileade, onde ficava aí a tribo de Gade. Você vê no mapa aí. Não é citado o nome dos seus pais, nem nada sobre a sua genealogia. Todavia, esse homem tão enigmático que protagoniza os fatos mais importantes na história do profetismo de Israel. Isso acontece quando denuncia os desmandos do governo dos seus dias e desafia os falsos profetas que infestavam o antigo Israel. Elias é um modelo de autenticidade e autoridade espiritual a quem devemos imitar. Então Elias não só ele desafia os profetas, como ele combate o governo, as autoridades de sua época, confrontando-os com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Então ele combate todo o sistema político, financeiro e religioso de Israel da sua época. Então ele se torna um modelo para nós de um homem realmente espiritual e um homem que tinha um testemunho de vida. Um homem íntegro. Nós temos na nossa lição aí 4 partes. A primeira parte, a identidade de Elias. Na parte número 2, nós temos aí o ministério profético de Elias. Na parte 3, Elias e a monarquia. E na parte 4, Elias e a literatura bíblica. Vamos ver aí a parte 1, a identidade de Elias. Nós teremos aí 2 tópicos: sua terra e sua gente, sua fé e seu Deus. Tópico 1, sua terra e sua gente. O relato sobre a vida do profeta Elias inicia-se com a declaração sobre a sua terra e seu povo. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. 1 de Reis 17:1.
Estas palavras põem no cenário bíblico uma das maiores figuras do movimento profético. Elias era de Tisbe, um lugarejo situado na região de Gileade e a leste do Rio Jordão. Esse lugar não aparece em outras passagens bíblicas, mas é citado somente no contexto do profeta Elias. 1 de Reis 21, 17, 2 de Reis 1, 3, 8 e 9, 36. Elias se tornou muito maior do que o meio no qual vivia. Na verdade, não foi Tisbe que deu nome a Elias, mas foi Elias que colocou Tisbe no mapa. Então veja bem, se alguém perguntasse assim, onde é Tisbe? Ninguém sabia onde era. Mas se perguntasse assim, você conhece alguém de Tisbe? Todo mundo sabia. O profeta Elias é de lá. Então, Tisbe não era conhecida por nada que existisse ali de importante. Mas era conhecido pelo seu personagem principal, pelo seu filho principal. Veja bem que orgulho para Tisbe. Era conhecida por causa do seu profeta, por causa de um homem nascido ali, que se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Davi, Pedro, Paulo também construíram uma história cheia de sentido e significância. Todos nós deveríamos imitá-los e viver de tal modo que a nossa história se tornasse um testemunho para a posteridade. Então veja bem, são vários exemplos na Bíblia de homens que se devotaram, se entregaram totalmente nas mãos de Deus para serem consumidos por Deus, para serem usados por Deus, mesmo custando as suas próprias vidas. Imagine a sua cidade, em qualquer lugar que você esteja, de repente ser conhecida e reconhecida por todo o mundo. Por causa de quem? Por causa de você. Então de repente alguém fala assim, conhece a cidade tal? E aí a pessoa diz, não conheço. Mas já ouvi falar dessa cidade porque fulano de tal é de lá. Já pensou que maravilha? Você ser responsável por sua cidade ser conhecida em todo o país ou no mundo inteiro por causa do seu ministério, por causa da presença de Deus na sua vida, por causa da operação de Deus na sua vida, por você ser um instrumento de Deus, mesmo você não tendo sabedoria, não tendo assim condição financeira, mesmo você não sendo praticamente ninguém, mas Deus usa as pessoas e não importa aí a sua condição financeira, a sua condição intelectual, nada disso. Deus chama homens humildes, simples, que não sabem, que não são, porque Deus, o poder de Deus é que faz isso. É o poder de Deus, a ação de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus na vida do homem que o torna conhecido em todo o mundo. Não é a capacidade própria. Então seja esse instrumento de Deus. Torne a sua cidade, o seu povoado conhecido no mundo inteiro através da presença de Deus na sua vida. Vamos ver aí sua fé e seu Deus. O nome do profeta Elias já revela algo de sua identidade, pois significa Javé é o meu Deus, ou ainda Javé é Deus. Elias era um israelita e como tal professava sua fé no Deus verdadeiro que através da história havia se revelado ao seu povo. Então Elias, qualquer lugar que ele chegasse, quando ele dissesse eu sou Elias, o seu nome já estava dizendo tudo a seu respeito. O seu nome dizia assim, Jeová é meu Deus. Então, numa sociedade onde as pessoas viviam entregues à idolatria e adoravam principalmente ao Deus Baal e outros deuses, quando Elias chegava já era uma afronta, o seu próprio nome já era uma afronta à sociedade em que ele vivia. Ele dizia, eu só tenho um Deus, só acredito em um Deus, o Deus verdadeiro, Jeová. Fora dele não há outro Deus, não existe outro Deus maior do que ele, eu adoro só um Deus. Então isso aí já era um impacto. Com o desenrolar dos fatos, vemos o profeta afirmando essa verdade. Por exemplo, quando desafiava os profetas de Baal, Elias orou, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo. 1 de Reis 18, 36. Então Elias, quando orava, ele já queria que Deus o identificasse como um instrumento de Deus, como servo do Deus verdadeiro. Então,
como é que ele poderia provar que ele estava servindo realmente ao Deus verdadeiro? Como é que ele poderia demonstrar que ele era o profeta do Deus verdadeiro e aqueles outros profetas eram profetas de Deus falso? Então só havia uma maneira, era com a demonstração do poder de Deus, era com a superioridade do poder de Deus demonstrado sobre os outros deuses. Era Deus confirmando a palavra dele, para que ele pudesse dizer, eu sou profeta do Deus verdadeiro. Não quer dizer que ele queria se engrandecer ou ganhar dinheiro com isso. Não. Ele queria apenas que todos soubessem, olha, Elias é de Deus, pertence a Deus, está servindo ao Deus verdadeiro, Deus poderoso, Deus sobre todos os outros deuses. Então, é isso que ele queria. E ele precisava então da demonstração do poder de Deus, para que todos ali acordassem, o povo soubesse, olha, Elias realmente é profeta do Deus legítimo, e esse Deus que nós temos que servir. Então quando ele instiga, ele briga, ele fala, quando ele nos chama a atenção, quando ele aí nos exorta, é Deus que está realmente falando, está nos chamando para ele. E hoje em dia está muito difícil achar um homem de Deus, muito difícil. É coisa rara achar um homem para a gente falar assim, isso aí realmente é um homem de Deus. É muito difícil, porque os homens estão comprometidos com o mundo, estão comprometidos com as coisas erradas, com o pecado. Então não dá para confiar. Se a pessoa está comprometida com o pecado, como é que você vai confiar que ele realmente é um instrumento de Deus, um homem de Deus? Então é preciso que ele esteja separado do pecado, que ele não participe desses pecados alheios, não participe dessas falcatruas, desses joguetes, não participe dessa política partidária. Então é preciso que ele seja separado, para que ele tenha confiabilidade. Deus era o Senhor dos patriarcas da nação de Israel e Elias era o servo dele. Deus era o Senhor de Abraão, um dos maiores personagens da história bíblica, mas Elias estava consciente de que ele também era o seu Deus. Assim como Elias, o crente deve saber de forma precisa quem é seu Deus, para que dessa forma possa ter uma fé viva e não vacilante. Então a fé do crente deve ser uma fé viva, crer num Deus vivo e que está presente e que atua. É um Deus que demonstra que está com a pessoa. Então se você está com Deus, se você é servo de Deus, você serve a Deus, se você é instrumento de Deus, então Deus vai confirmar isso através de quê? Sinais, prodígios, maravilhas, como fazia com Elias, com Eliseu, com Paulo, com Pedro, né? Confirma, Deus mostra. Parte 2, o ministério profético de Elias. Então nós vamos ver aí 2 tópicos: sua vocação e chamado, a natureza do seu ministério. Vamos ver então sua vocação e chamada. A vocação e chamada de Elias foram divinas da mesma forma como foram as vocações e chamadas dos demais profetas canônicos. Esse fato é logo percebido quando vemos o profeta Elias colocar Deus como a fonte por trás de suas enunciações proféticas. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Então veja bem que essa vocação do Elias, esse chamado do Elias, é uma coisa de Deus. Não foi ele que caiu de paraquedas, né? Não foi escolhido pelo rei de Israel, não foi escolhido pelo sumo sacerdote, não foi escolhido pelo homem mais rico da cidade, nada disso. Ele foi escolhido, vocacionado por Deus, chamado por Deus, então capacitado por Deus também. Então Deus, ele dá sabedoria, ele capacita, ele dá poder àquele que ele chama, que ele vocaciona. Em outra passagem bíblica, Elias diz que suas ações obedeciam diretamente a uma determinação divina. Veja 1 de Reis 18:36. Somente o profeta chamado diretamente pelo Senhor poderia falar dessa forma. Então somente um profeta legítimo de Deus, um homem que tinha confiança total em Deus, poderia dizer, né? Deus, em cuja presença estou, diante da face desse Deus eu estou, e dizer não vai chover, e depois dizer vai chover. Então tudo isso